muitos conflitos que as pessoas vivenciam na sua vida não são conflitos que são fruto da relação daquelas duas pessoas. Às vezes a pessoa já traz uma predisposição para se deparar com aquele tipo de conflito, que é uma coisa dela. E aí na constelação familiar, isso se revela muitas vezes. A gente coloca uma constelação, as pessoas... Eu vou falar um pouco, não sei se todos têm familiaridade com esse assunto, então eu vou falar um pouco do assunto, mas acho que alguns já conhecem um pouco mais, né? Mas na constelação a gente pede para algumas pessoas servirem como representantes de pessoas reais, né? São pessoas que estão no grupo, no workshop, no encontro, participando, que vão se colocar numa constelação de alguém, de um cliente, e vão se colocar à disposição para representar alguém do sistema familiar daquela pessoa, do cliente que está sendo atendido. E depois de um tempo que as pessoas se conectam, elas começam a sentir, existe um campo de energia e as pessoas, através de um momento de concentração, elas conseguem sentir sensações físicas e emoções que não são dela, não são da pessoa que está aqui participando do grupo, são da pessoa que está sendo representada, que não está aqui fisicamente. E muitas vezes é uma pessoa que nem está viva mais, mas está viva em energia. A energia dela está presente nesse campo de energia do sistema familiar. E então a gente vê que se revela, muitas vezes na constelação, algumas dinâmicas das relações entre as pessoas da família, daquele sistema, e que provocam emoções e reações no cliente. Ela traz dentro dela toda uma bagagem que faz parte do sistema familiar dela. Ela traz dentro dela, aquilo está registrado dentro dela, na alma dela, no inconsciente dela. Porque é uma consciência familiar. Para a pessoa é inconsciente, porque ela não tem consciência daquilo. Mas é uma consciência familiar. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem muitos conflitos de casal que a gente consegue trabalhar no nível do diálogo, né? Com comunicação não violenta, com mediação, com técnicas de diálogo, de ajudar as pessoas a se expressarem de uma forma construtiva, saudável, saber falar do seu próprio sentimento, sem ofender, sem acusar o outro. Tem uma série de coisas, né, no trabalho de diálogo. Mas mesmo assim tem coisas que não basta o diálogo. Parece que é uma coisa que é mais forte do que a pessoa. Ela tem uma rejeição, ela tem uma dificuldade, ela carrega uma emoção de raiva, de indignação. E é uma coisa inexplicável. Ela não sabe de onde que vem aquilo. Ela traz dentro dela. E num movimento de constelação, a gente vê, se revela algumas coisas. Então, um exemplo. Uma pessoa, um homem, tem um relacionamento com uma mulher, tem um casamento, tem um filho. E se separa da mulher. De uma forma não respeitosa. Ou seja, ele sai daquela relação sem nutrir dentro dele um respeito por aquela mulher. E entra num outro relacionamento com uma outra mulher. E tem uma filha. Essa é uma dinâmica comum que acontece. É uma dinâmica, assim, com frequência a gente vê nas constelações. A filha, ela se identifica com a primeira mulher do pai, que foi excluída, foi rejeitada, não foi devidamente olhada, considerada e respeitada no seu lugar, que afinal de contas é a primeira mulher do homem. Ela tem um lugar na vida dele, ela é a primeira mulher dele. A segunda mulher é a segunda mulher. Cada uma tem o seu lugar. Mas aí o que acontece? Se isso não é respeitado, às vezes a filha se identifica com a ex-mulher do pai
e sente uma dificuldade na relação com o pai. Sente uma raiva do pai, sente um sentimento de rejeição, e aquilo gera um conflito. E aquilo pode gerar conflito também entre a segunda mulher e o homem. E aí na constelação existem movimentos muito bonitos que eu já vi acontecendo, que é justamente isso, o homem reverenciar a primeira mulher dele. Reverenciar. Manifestar gratidão por ela ter sido a primeira mulher dele. E com algumas palavras, algumas frases de solução, a gente proporcionar, promover nas pessoas que estão participando, né, no cliente, uma ressignificação daquele sentimento que ele tem. E aí aquela pessoa, a primeira mulher, ser incluída, ter o seu lugar respeitado. E a filha, através também de alguns movimentos, se dissociar da primeira mulher do pai, se libertar daquele vínculo de identificação e conseguir seguir livre, né? Até para ter o seu próprio relacionamento quando ela é adulta. Então, às vezes tem dinâmicas que se carregam de gerações em gerações, dificuldades de relacionamento, mulheres com dificuldades de se relacionar com homens, homens com dificuldades de se relacionar com mulheres, por conta de coisas sistêmicas, familiares, né? Isso é só um exemplo, tem muitos exemplos. Então, por isso que eu acho muito interessante a gente juntar essas duas abordagens, né? A gente trabalhar os conflitos no nível do diálogo e no nível anímico da alma das pessoas, que é um trabalho com poucas palavras. O trabalho com constelação é um trabalho de poucas palavras, não precisa de muito diálogo não, é pouca coisa mesmo, é o essencial. Mas tem situações que é pelo diálogo sim, é fazer um trabalho das pessoas aprenderem a se expressar.